nome é Cláudio Fernandes Correia, eu sou neurocirurgião funcional. Na série de hoje, a respeito do tema neurologia, nós vamos abordar a doença de Parkinson. A doença de Parkinson, ela recebe esse nome inclusive porque em 1817, um médico inglês chamado James Parkinson descreveu os sintomas principais da doença e, em homenagem a ele, passou a ser chamada doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença que se caracteriza por degeneração de células que produzem a dopamina, trazendo os sintomas principais que são tremor de repouso, certa resistência aos movimentos, então uma lentificação dos movimentos e distúrbio do equilíbrio, que são os principais sintomas da doença. É uma doença de paciente com, normalmente, acima de 60 anos de idade, mas existem pacientes jovens de 30 anos de idade que são portadores dessa enfermidade. É a minoria, mas existe. Então ela pode e deve se manifestar predominantemente acima de 65 anos de idade. Uma coisa intrigante é saber quais são as causas da doença. Provavelmente existe uma carga genética que seja responsável numa grande maioria dos pacientes. Mas trabalhar com inseticidas e pessoas que sofrem traumas de crânio, como lutadores de boxe, tem uma prevalência aumentada dessa doença também. Entre os sintomas da doença, o que mais chama atenção é o tremor, que é um tremor de repouso, e a lentidão dos movimentos, decorrente da rigidez. Mas, às vezes, bem antes, o distúrbio olfativo pode estar presente, prenunciando a doença. Além desses que eu citei, distúrbio do equilíbrio faz parte do quadro clínico. O diagnóstico da doença de Parkinson é feito baseado em 95% do quadro clínico que ele apresenta. Então, o médico vai constatar aquilo que o paciente ou a família refere de distúrbio do movimento, distúrbio do equilíbrio, lentidão dos movimentos. Exames subsidiários, como ressonância, tomografia, ultrassom, são importantes, mas não são os mais importantes neste diagnóstico. O diagnóstico principal é clínico, ele que faz o diagnóstico da doença de Parkinson. Como quase tudo em medicina, o tratamento básico da doença de Parkinson também se faz com medicamentos dados por via oral. Existem alguns que são PETs, que são colados na pele, são medicamentos que também contribuem, mas não vamos deixar de elencar aqui o procedimento operatório, porque tem pessoas que imaginam que o procedimento cirúrgico para a doença de Parkinson só é feito tardiamente. Isso é um erro grave. O paciente ainda com qualidade de vida boa, que pode usufruir do tratamento cirúrgico, que tem um risco baixíssimo do ponto de vista técnico, certo? Vai ter uma qualidade muito boa de vida por redução quase que completa, tanto do movimento involuntário quanto da rigidez, que são dois dos mais importantes sintomas da doença. Uma questão muito relevante é o uso de célula-tronco na tentativa de cura da doença de Parkinson. O grande problema ainda que existe do ponto de vista científico é encontrar um fator que mantenha essas células implantadas, células-tronco implantadas, com viabilidade mais longa, porque elas, uma vez implantadas, elas morrem muito rapidamente, porque falta um fator de manutenção da vida delas. E isso, quando for descoberto, aí nós teremos a cura da doença de Parkinson. Então, nós terminamos aqui a nossa série de hoje e convido todos a continuar assistindo os próximos episódios que logo virão a seguir.